Eu sou Dorico e eu sei que faz um bom tempo que eu não mostro algum sinal de vida. Mas bem, falando sobre vida, hoje eu quero apresentar para vocês um RG ou um jogo de realidade alternativa bem interessante. Então se ajeitem na cadeira, peguem algo para beber, um lanchinho e vamos conhecer o lindo mundo de Vita Carnes. Bem, vamos começar do começo. O meu começo. Enquanto uma viagem com a minha família, eu me vi extremamente entediado e vasculhei todo o YouTube em busca do doce entretenimento. E acabei aqui. Eu nem sei como, não tinha nada a ver com o que eu andava vendo, mas a gente sabe que o algoritmo do YouTube não é o melhor, né? Bem, então, que tal a gente partir daqui? The Living Meat Research Documentary. Bem, pela estética dá pra perceber que esse vídeo é tipo aqueles documentários de locadora de fita cassete, uma música bem suave de fundo enquanto um narrador fala gentilmente sobre a fauna e a flora. Algo bem de boa e completamente normal, até que nos é revelado sobre, bem, o que é esse documentário. Esse documentário é sobre novas espécies que vieram ao conhecimento geral depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram chamados de Vita Carnis, que significa algo como a vida da carne, sei lá, eu não falo latim. Não se sabe ao certo o que eles são, mas se sabe que essas coisas são como detergente. Elas vêm em vários sabores. Vamos começar meio que apresentando todos eles. Vamos começar pelo Crawl. O Crawl, ou o rastejante, se assemelha com raízes de árvore. Mas, diferente das raízes, ele vive fora da terra, literalmente se rastejando pelo chão. E tipo as paredes próximas ao chão. Mas bem, eles têm uma coloração avermelhada com as extremidades de seus membros que se parecem mais tentáculos, sendo mais escuros. Se é dito que eles na verdade não são totalmente planta, parecem mais com um animal, já que eles têm tubos que funcionam como veias e artérias, transportando diversos nutrientes de um lugar para o outro. Há dois jeitos que eles conseguem esses nutrientes. O primeiro é o mesmo das raízes das árvores. Nas extremidades dos tentáculos, eles conseguem absorver a água e os nutrientes do solo e se alimentar dos mesmos. O segundo é como se fosse um tipo de fotossíntese super avançada. Utiliza a água e a luz do sol que acerta a extremidade do rastejante para fazer um tipo de químico que alimenta ele. O rastejante é bem inofensivo para a vida humana e é dito que ele até pode ser comestível, mas também é informado que o gosto não é muito bom. Eles podem crescer em literalmente qualquer lugar do mundo, desde que haja esses nutrientes de bobeira, claro. Eles são meio que uma praga. Bem, em seguida nós temos o trimming, o que seria algo como o aparado. Bem, o porquê eu vou explicar. Ele tem dois estágios, um deles sendo o de bulbo, onde cresce um bulbo de carne na superfície dos rastejantes, que vai crescendo e crescendo até cair do rastejante e virar esse bichinho lindo. Pois é. Bem, depois de se separar do rastejante, eles vão atrás do alimento. Esse alimento consiste basicamente de restos de coisas mortas, como frutas podres e pedaços de carcaças de animais, além de sementes, raízes e outros pedaços de planta. Eles são bastante inofensivos e covardes, assim ficando na base da cadeia alimentar, sendo presa fácil. Eles são tão inofensivos que até podem ser domesticados como pets e morar em conjuntos aos seres humanos. Eles são, infelizmente, encontrados em basicamente todo lugar do mundo, assim como seus papais e mamães rastejantes. Bem, depois dessa beleza grotesca que foi o aparado, nós temos algo ainda pior. Apresentando as Meat Snakes. Bem, as Meat Snakes, ou as cobras de carne, são exatamente o que o nome sugere. São cobras feitas de carne. Eu vou explicar. Depois deles se separarem do rastejante, assim como o aparado, eles vão em busca de carne para se alimentar. Mas agora buscando pequenos mamíferos, pássaros, animais mortos, etc.
dissolvendo sua presa utilizando diversos elementos químicos em seu estômago. Elas utilizam a carne e os ossos desses animais para crescerem o seu próprio corpo, e meio que descartam todo o resto, aparentemente não tendo limite nenhum para sua expansão. Eles são bem dóceis e só competem por alimento, sendo assim muito domesticáveis, e são utilizados como forma de se desfazer de corpos contaminados, pois os químicos de sua barriga limpam os corpos de doenças e impurezas. Eles podem ser encontrados em ambientes de clima moderado por todo o mundo. Além disso, eles são imunes a doenças e não têm nenhum predador natural. Um bichinho bem legal, não acham? Outra coisa bem legal sobre eles é que se uma cobra de carne consumir bastante carne, ela consegue realizar o processo de meio que mitose e se separar em duas cobras de carne. Essas duas cobras de carne, então, elas são completamente diferentes da outra e vão seguir o seu próprio caminho, sendo basicamente o único Vita-Carnes que consegue se reproduzir. Bem, e agora que você achou que não poderia piorar, piorou. Com vocês, o Meat Mimic, o mímico de carne. Esse camarada de nome extremamente ameaçador consiste em uma criatura bípede que se apresenta semelhanças exageradas de um ser humano, como um corpo muito longo e magro, além de ter uma pele vermelha. Ele tem uma formação craniana que se aparenta com um grande sorriso. Como se isso não fosse amedrontador o suficiente, ele é extremamente perigoso para os humanos, já que vivem perto de concentrações de humanos e suas rotinas consistem basicamente em observar humanos, aprender suas rotinas observando de longe, silenciosamente, até que eles acham uma boa brecha para atacar. Isso acontece principalmente quando sua vítima está dormindo, assim atacando e dilacerando ela rapidamente, se alimentando e fugindo para as florestas para digerir sua presa. Bem, enquanto ele digere sua presa, ele tem que ficar completamente imóvel, para não ter que gastar nenhuma energia extra do que ele já vai conseguir. E eles só vão atacar se perceberem que vale a pena, rapidamente desistindo de uma presa que não vale seu tempo e sua energia. Bem, um pequeno problema sobre eles, além dos mencionados acima, é que se ele tiver um suprimento bom o suficiente de humanos e aprender de um indivíduo bastante, ele pode, enquanto digere o mesmo, meio que se transformar em uma cópia exata desse indivíduo, se camuflando no meio da multidão, facilitando muito a sua alimentação. E, se os mímicos conseguirem um suprimento excessivo de corpos, eles podem sofrer uma mutação e se transformar no que se é conhecido como Elder Mimic, ou um mímico ancião. Esse mímico abandonou completamente suas características humanas, e agora é maior, mais forte, mais rápido e resistente que seus outros semelhantes normais, sendo ele o predador ápice. Sua rotina continua a mesma, mas agora seu rosto sorridente assume uma forma menos humana e mais cartunesca, como se fosse uma máscara que sorri. Seu corpo é escuro e se camufla facilmente na escuridão, e seus dentes agora foram movidos para a garganta para facilitar a digestão da presa. Como foi dito antes, ele é extremamente perigoso e agressivo, e é aconselhado manter distância e avisar as autoridades locais. Depois desse monstro bizarro que foi o Mimic, eu posso apresentar para vocês o colhedor, o Harvester. Bem, o colhedor nasce depois que um bulbo de rastejante, em vez de cair e virar uma cobra, um aparado, continua crescendo, até se tornar um indivíduo com mente própria. O que esse pedaço de mau caminho faz é, ele estende seus tentáculos por debaixo da terra, se estendendo por 125 a 130 metros mais ou menos. Eles têm dois tipos de tentáculos. Um deles vem armado com vários espinhos, como se fossem dentes, e ficam muito perto da parte mais acima do solo, quase saindo para fora do chão. Eles servem para dois propósitos. O primeiro é de sentir uma presa, e o segundo, para atacá-la. Utilizando esses espinhos, ele injeta dois tipos de veneno, um sendo uma neurotoxina poderosa que paralisa o sistema nervoso e consequentemente a presa, e outro um anticoagulante, que meio que basicamente só impede a presa de parar de sangrar. Logo depois da presa sangrar até morrer, ele eleva seu segundo tipo de tentáculos, um que se prende à carcaça da presa e o puxa para debaixo da terra, além de se alimentar do sangue da presa que ela deixou no chão. Depois de se alimentar, ele deixa a carcaça para trás, para ser absorvida pelo solo, injetando ainda mais nutrientes nesse solo, assim fazendo mais plantas nascerem na região. Eles também podem atacar humanos, mas o vídeo diz que se você não entrar em pânico e ir se retirando enquanto distrai o coletor, você vai ficar bem. E como esquecer do host, ou o anfitrião? Bem,
Esse é outro daqueles monstros meio antropomórficos que caçam humanos, com uma cabeça, tronco e longos braços. Mas, diferente do mímico, ele não caça, assim por se dizer. Em vez disso, ele se prende ao chão com uma massa de tentáculos que saem da parte inferior do seu tronco. Então, ele cospe diversos esporos no ar. Se esses esporos atingirem algum humano, ele se torna contaminado. Os esporos entram em seu cérebro e embaralham seus pensamentos e ideias, o fazendo andar em direção ao anfitrião, que, depois de conseguir sua presa, arranca seus órgãos vitais e o coloca em sua boca, e procura um novo lugar para se instalar. Essas criaturas são encontradas apenas na América do Norte, em matas e florestas, mas seus esporos viajam pelo vento, podendo alcançar diversos lugares do globo. Felizmente, a doença é identificável e tem cura, além dos efeitos do esporo só durarem 36 horas. É extremamente difícil lidar com um anfitrião, e nem mesmo a polícia consegue, assim só podendo avisar a população a reconhecer a criatura e os efeitos de seus esporos, nos deixando à nossa própria sorte. Bem, também é bom comentar sobre os monoliths, ou os monolitos. Eles são seres muito mais novos que os outros Vitacarnes, então não se tem muita informação sobre eles. O que nós temos é que só se é catalogado 7 desses monolitos, que ficam localizados em... Eles são seres gigantes que são compostos de 2 pernas que se parecem troncos, um torso, uma cabeça em formato de triângulo de cabeça para baixo com um buraco no meio e têm diversos tentáculos em vez de braços. Eles são seres imóveis que fazem um formato de círculo protegendo... Eles são pacíficos, até o que se sabe. E por último, mas não menos importante, a singularidade. The singularity is an orb comprised of a dark-colored mineral with hints of luminous colors within its core. The singularity is estimated to be 1 meter in diameter. The orb has several unique qualities that are not well understood. The singularity typically can be found suspended in air by an unseen force. There are also a variety of reading that has been documented coming from the orb itself. Various things like magnetic fields, energy signatures, and other pattern-like signals released by the singularity. The population of these creatures is unknown. Almost all info about the singularity is hidden or confiscated by officials. We were only able to receive one classified document about the singularity being held by... Bem, esse foi o começo do Vitacarnes. Acho que eu vou trazer mais sobre esse ARG, já que é bem interessante e mostra o quão frágil a humanidade é ao desconhecido. Além de abordar um lado muito biológico da coisa, dando descrições complicadas sobre os monstros e suas biologias, algo que eu sou estranhamente fã. Além disso, eu lembro de já ter visto um outro ARG parecido, o Gemini Home. Se vocês tiverem algum interesse, eu até posso trazer. Mas é isso. Mais uma vez, eu sou o Tudorico e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!